Bom, tem muitos investidores com medo de investir nos Estados Unidos nesse momento por conta da bolha da IA. É isso que vamos discutir aqui hoje. Existe mesmo uma bolha? Eu vou te mostrar dados, estudos que comprovam isso. E o mais importante, o que fazer com seus investimentos num momento como esse? Tá? Se a bolha realmente explodir ou se não tiver bolha, como que a gente pode avaliar esse tipo de situação e como que a gente pode incorporar isso nas decisões de investimento? Porque, com certeza, assim, não é a primeira vez que algo desse sentido está acontecendo, aconteceram várias outras vezes no passado, e também não vai ser a última. Então é importante você saber como se comportar em momentos como esse, caso você queira, de fato, construir seu patrimônio no longo prazo e construir sua renda passiva. Você vai passar, muitas vezes, muitas décadas investindo seu dinheiro. Então você vai passar por momentos como esse novamente. E vamos lá, a bolha da IA, primeiro, qual que é a grande discussão em cima disso? Muita gente, são vários indicadores, tá? Eu até anotei aqui, são duas principais métricas que levaram as pessoas a questionarem sobre a possibilidade da gente estar vivendo uma bolha no mercado americano, mais especificamente no S&P 500. Primeiro, é o valuation do índice, tá? O valuation das ações. Para quem não sabe, valuation é o preço das empresas. Então está muito esticado, então muita gente está falando que está muito caro e está meio que um mercado irracional em cima disso, as expectativas estão indo muito além do que deveria. E também a concentração. Tá? A concentração quer dizer que o índice está muito concentrado em poucas empresas. Porque, para quem não sabe, um índice, como o S&P 500, ele é um índice que quanto maior uma empresa, quanto maior o seu valor de mercado, maior o peso daquela empresa dentro do seu índice. E aí, índices como o S&P 500, eles são constituídos por 500 empresas gigantescas listadas nos Estados Unidos. Então, ele é um índice naturalmente diversificado, porque é um mercado muito grande. Só que hoje a concentração está muito grande em cima de pouquíssimas empresas, que são as empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, que são Amazon, Nvidia, Meta, Google, né, essas empresas aí, Microsoft, empresas desse tipo. E aí, até conseguindo te mostrar aqui, compartilhar a tela, aqui, ó. Este gráfico, ele mostra bem isso, a parte da concentração. O S&P 500, a concentração dele é de 1880 até 2024. A gente está no máximo, que nunca antes foi visto. Isso quer dizer o quê? Isso aqui é quanto do índice, as 10%, as 10 empresas, na verdade, maiores do índice, correspondiam ao índice inteiro. Você pode ver que uma média aqui, até fala aqui, é de 24%. Então, geralmente, 24% do índice é formado pelas 10 maiores empresas. Hoje, a gente está em 38%. Então, é muito grande, inclusive uma concentração muito maior do que outras bolhas vistas anteriormente no mercado. A gente teve bolha recente, a gente teve de 2008, teve de 2001. Tivemos bolhas recentes no mercado que explodiram e trouxe uma perda muito grande de valor em cima do mercado. E a gente está conseguindo começar a ver uma certa... ainda aumentando essa expectativa de bolha em relação a algumas empresas que começaram a cair já, né? Como a Oracle teve uma queda muito forte, algumas empresas já começaram a não entregar tanto resultado quanto estavam entregando antes. Outro ponto que sustenta essa tese de bolha é que todo esse mercado ele está crescendo em cima da inteligência artificial, né? Que é algo que surgiu, que popularizou, na verdade, né? Que surgiu, até é muito antigo, mas popularizou com o lançamento do ChatGPT em 2022. Que aí foi quando realmente algo se tornou de uso popular. E milhões de pessoas do planeta começaram a pagar para ter acesso àquilo. E aí começou a corrida da IA. Várias empresas lançando ferramentas de IA, tudo virou IA desde então. E aí isso está acendendo essa parte da bolha. Que é o quê? Existe um grupo de empresas que está se retroalimentando de forma que estão se financiando umas às outras. Então, um dinheiro que fica circulando lá dentro. Então, não há uma real geração de valor. E em algum momento isso vai acabar se explodindo. Meio que isso é uma parte dessa tese. Tá? Isso sustenta esse questionamento. Só que existem alguns questionamentos que quebram um pouco essa tese. Que é o quê? O fato da IA, às vezes, realmente ser algo tão revolucionário quanto as pessoas acreditam. E que, de fato, as empresas que ganharem essa corrida vão conseguir colher muitos benefícios por um longuíssimo período de tempo. Como já aconteceu com outras revoluções no mercado. No próprio mercado americano, nós tivemos duas grandes revoluções gigantescas, assim, sabe? Tiveram várias, na verdade, mas duas muito grandes
que são paralelos muito claros com a IA. A gente tem uma muito antiga, que era do século ainda XIX, que é das malhas ferroviárias. Então, as ações de empresas de ferrovias, quando começou a expansão de ferrovias pelos Estados Unidos, as ações explodiram dessas empresas de ferrovias. E imagina um cenário, num período que não tinha outra forma de você se locomover, né? Quase que não existe logística dentro do país. Porque você não tinha estradas, é um país, então não é que você não pode se locomover por barcos, não é nem como o Brasil, que tem grandes rios de navegação. Então, tudo isso trouxe uma logística e integrou o país como um todo, que antes não existia, quando cresceu essa malha ferroviária. As ações subiram com uma força brutal. Depois, elas despencaram as ações desse mercado. E aí você pode pensar, poxa, mas por que isso aconteceu? Isso é a chamada bolha produtiva. Porque a bolha produtiva é quando, de fato, as coisas crescem com uma expectativa muito grande e algo realmente é construído. Algo sustenta aquele crescimento. E depois esse benefício se mantém. Só que muitas vezes a expectativa daquelas ações foi muito grande, de forma que agora as ações caem, mesmo com toda a estrutura formada em cima daquilo, continue crescendo. A internet foi a mesma coisa. A internet foi uma revolução também inacreditável, né? Até hoje, hoje, inclusive, muito mais uso da internet do que existia nos anos 90, quando essa bolha da internet surgiu. E a internet surgiu como algo que já era algo mais antigo, mas começou a se popularizar, as pessoas no geral começaram a ter acesso e começou a crescer uma bolha em cima. Você vê que é um paralelo muito grande com a inteligência artificial, né? E começou a crescer muitas empresas de internet, que é chamado de bolha da .com, né? Porque empresas com nome .com começou a surgir para todo lado, começaram a crescer de forma brutal, até o momento que despencou, ações de internet caíram numa média de 90%, muitas caíram 100%, viraram pó mesmo. O S&P 500 caiu de uma forma brutal, mas a internet se manteve. Não é que a internet não cumpriu as expectativas, ela cumpriu. Ela está aqui até hoje, revolucionando a vida da sociedade como um todo. Só que as ações quebraram. E aí você pode ver que tanto isso é verdade que algumas empresas continuaram crescendo sustentadas em cima disso. Como a própria Google, que é a Alphabet no caso, né? Como a Amazon, por exemplo. São empresas que eram empresas da internet, que já existiam antes dessa bolha, e continuaram crescendo de uma forma avassaladora desde então. A grande questão é, 99% das empresas daquele setor viraram pó. Somente 1% de fato prosperou e colheu todos os benefícios. É isso que vai acontecer com a IA? Não sei, mas é bem provável que caminhe para um cenário parecido com esse, tá? Só que aí, vamos lá. Ou seja, se tornar também uma bolha produtiva, assim como foram ferrovias e internet. A IA também. O mercado pode continuar crescendo. Eu acredito que vai colher muitos benefícios para a sociedade no futuro, mas a expectativa de retorno das ações não necessariamente vai acompanhar esse crescimento. E outro ponto também é o valuation, né? A gente falou de concentração aqui agora. O valuation, eu trouxe aqui um gráfico para você ver, que está bem aqui, ó. Esse gráfico mostra para a gente o índice Shiller. O índice Shiller, quer dizer, o Cap Ratio, né? O Shiller Cap Ratio, ele é um índice que ele pega aqui para resumir, tá? Ele é um pouco complexo, mas para resumir, é a expectativa de retorno do lucro das ações. E você pode ver que a gente está vivendo hoje um cenário, olha, que ele está em 40,1. É algo próximo do que a gente viveu aqui, ó, na bolha da internet. Isso aqui é 2000, tá vendo? Isso aqui são os anos 2000 e depois ele despenca, né? Lá para 2003. Mas são os anos 2000. Você pode ver que tem crises aqui, nos anos 2000, e também tivemos crises aqui, ó, em 2008. Que aí foi bem mais de boa em relação ao índice, né? Mas a crise também foi ferrenha. Mas você pode ver que está crescendo um crescimento parecido, né? Um perfil parecido que a gente viu aqui nos anos 2000, que a bolha das .com explodiu. Então isso aqui também sustenta um pouco essa questão de que a gente pode estar vivendo uma bolha. Mas aí a gente tem outro ponto que é, quando a gente olha aqui os lucros do índice S&P 500, você pode ver que isso, de certa forma, se sustenta um pouco. Aqui pegando os últimos 10 anos, a linha laranja é o lucro por ação das empresas. A linha azul é o próprio índice. Então o índice teve uma alta muito forte desde 2022 para frente, né? Sustentado principalmente a IA com o ChatGPT, com o lançamento dele. Mas você pode ver que a linha laranja, no mesmo período, ela também cresceu. Ou seja, e ela cresceu meio que quase que junto. A linha azul cresceu mais rápido do que a linha laranja. Isso é verdade.
Ou seja, o valuation ficou maior, as ações ficaram mais caras, o valuation da S&P 500 está bem elevado. Só que o lucro também cresceu. Ou seja, isso aqui já agora começa a ser uma tese que sustenta o caminho contrário. Uma bolha só é uma bolha quando vista em retrospectiva. Uma alta forte do mercado não quer dizer que é uma bolha. A alta forte pode ser sustentada. Ela pode ter uma sustentação por trás. O que é uma bolha? Uma alta fortíssima, sem fundamentos por trás, até o momento que as pessoas não estalam na cabeça e pensam: o que está acontecendo? E aí pronto, tudo despenca. Então essa exuberância irracional, ela é verdade quando não é sustentado. Mas a gente está vendo as empresas crescendo seus lucros, as empresas reportando resultados cada vez melhores. A Nvidia está tendo uma alta absurda, mas a cada trimestre ela consegue bater seus lucros. Então ela está crescendo de uma forma brutal também. Então o que pode acontecer? Pode ser que tenha uma alta muito forte, e aí, não que despenque no futuro, pode ser que apenas estabilize. Ou seja, esse crescimento não vai ser sustentável. Não vai continuar crescendo de uma forma tão acelerada durante um longo período. Mas não quer dizer que vai cair. Pode dizer que comece a tender a uma média novamente, a um crescimento médio do mercado americano, porque está bem acima da média nos últimos anos. Pode ser que comece a estabilizar para um retorno médio, mas sem que tenha que cair. Esse é o ponto. A gente tem dois cenários possíveis, então, a meu ver. Eu não vejo um cenário que vai continuar crescendo da forma que está crescendo hoje. Pode ser que continue, às vezes, ao longo de 2026 e talvez até 2027, mas com certeza isso tem prazo de validade. Agora, o que vai acontecer depois que esse prazo vencer? Esse que é o questionamento. Vai despencar 30%, 40%, como aconteceu em outras bolhas, como 2000, lá na bolha da internet? Ou vai apenas estabilizar o mercado e parar de crescer? Mas assim, parar de crescer tão forte, apenas isso. Não necessariamente vai cair. Ou até pode cair, mas cair pouco, que aí é algo natural do mercado. Cair 10%, por exemplo, não pode dizer que é uma bolha que explodiu. É algo natural do mercado. Então, o que vai acontecer? Isso que é o grande questionamento. E aí muita gente não sabe o que a gente deve fazer para conseguir se proteger desse possível cenário, de uma possível bolha da inteligência artificial. E agora que eu vou trazer para você exatamente isso. Qual que é o processo, o que a gente deve fazer para se proteger desses cenários? Porque um lema que eu tenho de investimentos é: a gente nunca deve tentar prever nada, mas a gente sempre tem que tentar, a gente sempre tem que estar preparado para tudo. Só um dado que eu esqueci de mostrar para vocês, um gráfico aqui, antes da gente continuar com esse dado. Aqui, a parte da concentração, eu peguei esse gráfico aqui, que ele mostra a concentração de mercados fora dos Estados Unidos. Tá? E a concentração desses mercados aqui e o retorno desses mercados. Ele mostra para a gente alguns mercados até mais concentrados do que o mercado americano, especialmente Taiwan, que aí tem a TSM, né, que é a TSMC, que é uma empresa também ligada à inteligência artificial, que ela produz semicondutores, e ela é de longe uma empresa da Bolsa de Taiwan. E aí ela teve um retorno absurdo, mesmo com concentração gigantesca. E outros mercados também tiveram grandes retornos, boa rentabilidade, mesmo com essa. Esse aqui é o retorno de 10 anos, tá vendo? Você pode ver aqui que tiveram um retorno de 10 anos, por exemplo, aqui da Suíça, ou outras bolsas aqui também concentradas mais que a Bolsa Americana, e tiveram um bom retorno. Então, nem sempre a concentração quer dizer que existe uma expectativa ruim de mercado. Mas uma coisa é verdade: quando o valuation está elevado, isso tem uma correlação positiva muito clara, que o retorno futuro de um mercado é muito menor. Então, tem um valuation muito grande. Isso quer dizer que a expectativa de retorno dos próximos anos é bem menor do que o retorno que a gente teve nos últimos anos. Então, isso eu acho que tem que ficar bem claro na mente das pessoas. Não é algo 100% certo, mas a probabilidade do retorno ser muito inferior nos próximos anos é muito grande. Não quer dizer que vai ser um retorno ruim, esse é o ponto que eu quero levar. Não quer dizer que vai ser um retorno ruim, mas ser um retorno inferior, a probabilidade é gigantesca. E aí vamos lá, o que a gente deve fazer finalmente para poder se proteger desses cenários? Como que eu falo lá no lema do investidor alfa, né, que é meu treinamento de investimentos, a gente nunca deve tentar prever nada, mas está preparado para tudo. Inclusive, para você que quer aprender a investir com confiança, segurança, montar uma carteira de investimentos que te traga paz mental e não faça você ficar argumentando tudo que eu estou comentando nesse vídeo aqui, porque você vai ver que eu vou levar você para um caminho que é o caminho que eu passo nos alunos do Investidor Alfa. Você pode preencher um formulário bem aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu te convido a preencher esse formulário, porque nesse formulário eu vou... É bem rápido, tá? São poucas perguntas,
mas eu vou saber direcionar eu ou alguém da minha equipe, você, para o melhor serviço que a gente possa te oferecer, para que você possa investir com mais confiança, clareza e segurança. E também, caso você queira participar do Investidor Alpha, que é o meu treinamento de investimentos mais completo, que inclusive, se você não for capaz de montar sua carteira de investimentos em 30 dias, você não tiver apto, não ter aprendido a montar sua carteira de investimentos em 30 dias, uma carteira que te traga todos os benefícios que eu estou te falando aqui, eu devolvo todo o dinheiro que você investiu, tá? Então a gente tem aí uma garantia de 30 dias, que é para você estar com tudo pronto na sua mão. Em até 30 dias você vai estar totalmente apto para poder investir com confiança. Basta você clicar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. No link da descrição do vídeo, né? Isso. Eu tenho duas coisas que eu posso te trazer aqui que podem ajudar você a passar por um momento como esse. Primeiro, que alguns estudos mostram para a gente que existem grupos, ações com características em específico que elas trazem um retorno, uma expectativa de retorno, né, para a gente no longo prazo até maior do que o próprio mercado. Ou seja, uma expectativa de retorno no longo prazo até superior do que o próprio S&P 500, independente do cenário que ele esteja vivendo. Isso no longo prazo te traz uma expectativa de retorno maior e, ao mesmo tempo, te ajuda a se proteger de crises como essa, de concentrações exageradas do próprio índice do S&P 500. Porque o mercado como um todo, o S&P 500, ou o mercado americano como um todo, ele não está crescendo na mesma velocidade que as Big Techs, que as ações de tecnologia. São as grandes ações de tecnologia que estão carregando todo o retorno do índice, bem forte nos últimos anos. Mas existem ações que não estão com valuation exagerado. Existem ações que não estão ajudando nessa grande concentração do mercado. Elas estão estabilizadas e continuam com a expectativa de retorno alta para os próximos anos. Uma expectativa de retorno bem superior do que essas ações grandes de tecnologia que já entregaram um retorno super exagerado. Então existe esse grupo de ações. Como que você pode filtrar, meio que passar uma peneira e pegar somente essas ações que ainda possuem uma grande expectativa de retorno? E quando a gente olha nas últimas grandes crises do mercado financeiro, a gente observa que essas empresas passaram muito melhor por essas crises, como a crise das .com, como a crise de 2008. São empresas que conseguiram passar com mais tranquilidade. Não que elas não tenham caído, tá? Às vezes é um risco sistemático que afeta todo o mercado. E com certeza, se acontecer de estourar uma bolha da IA, isso vai afetar o mercado como um todo. Vamos chegar lá ainda. Mas você consegue ter um impacto muito menor na sua carteira de investimentos. Como? A gente tem que tentar pegar somente as ações com baixo valuation, as ações baratas. E a melhor forma de fazer isso não é você olhar empresa por empresa, qual que está com valuation atrativo aqui, qual que não está tão cara, e eu vou comprar essas. Porque essa é uma forma extremamente ineficiente de investir. Muito trabalhoso, exige muito esforço e ainda assim não te garante uma segurança máxima. A melhor forma de fazer isso é através de ETFs, porque com ETF você consegue diversificar a sua carteira, você consegue pegar milhares de empresas ao mesmo tempo. E é somente na média que essas coisas funcionam. Por isso não adianta você escolher 10 ações baratas, isso não vai te proteger de nada. Você tem que pegar milhares, e a única forma de você fazer isso é através de ETFs. Tem ETFs, especificamente ETFs de valor e ETFs de small caps. Por quê? ETF de valor é exatamente isso. Ele vai comprar somente ações baratas. Então tem ETFs de valor que vai filtrar, vai tirar as ações de alto valuation, ele não vai comprar ações de alto valuation, somente ações de valuation atrativa, valuation baixo. Então, se essas empresas lá de cima, as Big Techs, estourarem, as ações de baixo valuation vão somente respingar nelas essa crise. Elas não vão estar no centro dessa crise. Então, vai passar de forma muito mais suave por essa situação. Então, você buscar ações de ETFs de valor e também ETFs de small caps. Small caps são pequenas empresas. Como são pequenas empresas, não fazem parte dessa grande concentração do mercado. Então, também não vai pegar de forma direta uma possível bolha da IA. Claro que vai ter algumas small caps que são empresas de inteligência artificial. Tá? Vai ter, é lógico, que também vai sofrer, inclusive vai sofrer até mais que as Big Techs em muitos casos. Podem ir a zero essas empresas. Só que não é a grande maioria. E como você diversifica de uma forma muito grande, você pega muitas vezes milhares de empresas, você não vai nem perceber aquelas empresas que vão a zero, porque outras empresas vão continuar crescendo e vão acabar sobrepondo as perdas. E aí a gente chega, inclusive esse é o benefício do segundo ponto que é importante você ter, que é diversificação. Diversificação é conhecido como o único almoço grátis do mercado financeiro, não é à toa. Diversificação engloba você o seguinte, você ter tudo que está subindo e também tudo que está caindo. Tá? E isso faz parte.
Então, a diversificação o que é? Você não deixar de investir nas ações Big Techs. Não deixar de investir, por exemplo, num ETF que siga o índice S&P 500, só porque ele está super concentrado. Você tem que manter, porque se acontecer de não ser uma bolha, e somente ele voltar a um patamar de retorno médio, que é um retorno muito positivo ainda, você não vai deixar de ter essas ações na sua carteira. Se continuar crescendo por mais 3 anos de uma forma super acelerada, você também não vai deixar de ter essas ações na sua carteira. Mas se acontecer de estourar, você vai ter. Mas se você é diversificado, você acaba também tendo ações que vão estar subindo nesse mesmo momento. Ações que vão sofrer pouco. E isso é diversificação. O grande segredo é o seguinte: o problema de outra carteira de investimentos não é você ter investimentos ruins, ações que estão caindo. Esse não é o problema. O problema é você não ter as ações boas, é você não ter os investimentos que estão subindo. Esse é o problema. Porque no longo prazo, o que está subindo vai conseguir sobrepor o que está caindo. E na média, a sua carteira de investimento vai ter um retorno positivo. Porque você vai ter ali investimentos que vão crescer 500, 600, 1000% no longo prazo, depois de muitos anos. E o máximo que você pode perder é 100%. Né? O máximo pode acontecer algo ir a zero. Mas se você pega um ETF ultra diversificado, ele não vai a zero. Você vai ter ações lá dentro que vão a zero, mas o resto se mantém. O S&P 500 não vai a zero. Ele pode cair 30%, 40%, muitas vezes 50% que seja. Mas ele não vai a zero. Enquanto outros investimentos vão estar subindo 100%, 200%, às vezes no mesmo período. Então, você está vendo como que diversificação te protege. E depois esses investimentos sobem. O S&P 500, mesmo que ele caia numa crise, ele vai subir. Como aconteceu em 2000, 2001, como aconteceu em 2008, como aconteceu em 29. Ele continuou subindo de uma forma brutal depois. Então é isso. Diversificação e também você diversificar a carteira, que aí no caso é uma diversificação que na verdade é uma concentração, né? Porque a diversificação é você pegar todo o mercado como um todo e também diversificar muitas vezes em renda fixa, tá? Isso também é importante. Não investir apenas em ações, sabendo que se você tiver investimento 100% em ações, você vai viver momentos de turbulência caso uma bolha realmente aconteça. Mas, e se você não está satisfeito com isso, bota renda fixa na carteira. Se você é uma pessoa que aguenta um pouco mais de volatilidade, aí beleza, você pode ter 100% ou 80% da carteira em ações, a maior parte da carteira em ações, por exemplo, ou outros ativos de renda variável. Mas quando você diversifica globalmente, você ainda consegue passar de uma forma tranquila pela turbulência. Que aí você vai ter outros mercados que vão sofrer menos, mercados que até podem estar subindo naquele mesmo momento em que uma bolha da IA possa estar explodindo. E a diversificação, então, é tudo que o investidor deve buscar, tá? Diversificação mesmo, evitar concentrações. Concentração, no caso, somente essa, que é o quê? Quando você tem todo o mercado, você investe em todas as ações do mundo, de uma forma realmente diversificada através de ETFs, quando você compra um ETF de valor dos small caps, meio que você já tem as ações que aqueles ETFs possuem. Você então está concentrando, está colocando mais, está meio que comprando de novo as mesmas ações. Só que agora você está concentrando para quê? Para você tentar buscar ali uma carteira um pouco mais equilibrada e mais protegida de uma possível bolha. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Vou deixar a recomendação para você aqui no canto, para você poder algum vídeo relacionado, e até a próxima.